Vamos dar início à nossa aula de fisiologia respiratória. Quando falamos de fisiologia respiratória, a gente tem que pensar na nossa respiração. O que vem a ser então a definição de respiração? Seria a troca gasosa entre o organismo e o meio ambiente. Ou seja, a função do sistema respiratório é transferir o oxigênio da atmosfera para o sangue e assim removendo o CO2 que está contido nele. Toda vez que existe uma falha nesse sistema, nós chamamos de insuficiência respiratória. Ou seja, existe a inabilidade dos pulmões em suprir as demandas metabólicas do organismo. Ou seja, pode acontecer uma insuficiência da oxigenação tissular, da oxigenação tecidual, ou então uma falência na homeostase de CO2. Quando a nossa via aérea é formada, o nosso pulmão é formado, ele começa de uma maneira crânio-caudal e evolui de proximal para distal. Sendo assim, temos várias gerações de dicotomizações da nossa via aérea. Começamos pela traqueia, ela se divide, vai para o lado direito, lado esquerdo e assim continuam então as suas divisões. Quando a gente fala dessas divisões, aproximadamente até a 16ª geração de dicotomização da nossa via aérea, nós temos o que nós chamamos de zona de condução, ou seja, o ar passa por esses canais, porém não acontece a troca gasosa. Lá da 17ª até a 19ª geração, nós temos uma zona intermediária, ou seja, inicia-se a troca gasosa. Mas após, então, a 19ª geração, nós temos a área de troca propriamente dita, ou seja, o oxigênio indo para o capilar e o CO2, então, retornando dele. Mas para que isso aconteça, a gente precisa de outros conceitos, ok? Então, nós temos a complacência pulmonar. O que vem a ser isso? Complacência pulmonar significa a facilidade que o pulmão tem de encher, ou seja, a capacidade que o pulmão tem de expandir. Quanto mais complacente for o pulmão, mais ar entra dele. Quanto menos complacente, menos ar. Ou seja, é a facilidade que existe para o pulmão encher. Porém, existe também um conceito do que impede a entrada de ar. Esse conceito nós chamamos de resistência. Ou seja, o ar, quando passa pela nossa via aérea até chegar lá na sua zona de troca, existe um caminho, uma resistência que pode impedir com que a zona de troca, com que a troca gasosa acabe acontecendo. Sendo assim, muitas vezes a gente imagina que quanto maior a via aérea, menor seria a resistência, o que na verdade acaba sendo o contrário, né? A nossa traqueia, por ela ter um diâmetro bastante grande, ela tem ainda uma resistência bastante aumentada também. Isso significa que a resistência ela vai diminuindo a cada divisão que a gente tem então na nossa via aérea, ok? Por mais que um alvéolo, que é lá o final da nossa via aérea, seja infinitas vezes menor do que a nossa traqueia, a resistência ela acaba sendo menor lá no alvéolo. Isso acontece porque a gente fala que quando o ar entra na traqueia, ele entra tudo de uma vez em apenas um cano, ok? A partir do momento que esse cano ele vai se dividindo, nós temos então a resistência se dividindo também. Traqueia nós temos uma só. Alvéolos nós temos aproximadamente 300 milhões. Então isso significa que lá no final da nossa via aérea, por mais que ela seja muito menor, nós teremos também uma resistência muito menor. E isso vai facilitar muito a própria troca gasosa. Não faria sentido algum eu ter uma resistência aumentada aonde acontece a troca gasosa. A parte de cima da nossa via aérea, principalmente traqueia, é aquela que vai nos ajudar quando nós temos algum processo obstrutivo aqui em cima, ou seja, a gente precisa tossir, a gente precisa aumentar a resistência para expelir, por exemplo, um corpo estranho, né? Então, o ideal é que a resistência realmente seja aumentada aqui em cima e diminuída, então, lá na nossa via aérea de pequeno calibre, ok? Sendo assim, então, a gente acaba entrando na parte da troca gasosa propriamente dita. Para que a troca gasosa aconteça, a gente precisa garantir com que o nosso alvéolo, que é quem vai receber esse ar, esteja aberto. Então, a gente fala que antes de receber este ar, ele precisa estar estável. Quando a gente inspira o ar durante o nosso processo de inspiração, a gente já parte do princípio de que o alvéolo já está aberto. Nós não precisamos fazer uma força para abrir o alvéolo e assim, então, o ar entrar, ok? Para que isso aconteça, a gente precisa da estabilização alveolar. E são 3 os estabilizadores alveolares que a gente tem.
Um deles é o surfactante, que vem a ser o principal deles, é uma glicoproteína que nós mesmos produzimos, e esse surfactante, ele é uma substância que ele quebra a tensão superficial da água, ou seja, mesmo que o meu alvéolo seja hidratado e que haja a presença de água dentro dele, essas moléculas estão bastante distantes uma das outras, então existe a facilidade do ar passar por elas e então ir até o capilar e realizar a troca gasosa. Na ausência do surfactante, a tensão da água fica muito alta e essa troca gasosa acaba sendo diminuída. O segundo estabilizador alveolar vem a ser a nossa PIP, que significa pressão positiva expiratória final. Ou seja, mesmo que nós quando a gente tenta exalar todo o ar do nosso pulmão, a gente não consegue, porque tem um pouquinho de ar lá dentro que nós chamamos de volume residual. Esse volume residual auxilia em ter uma pressão lá dentro, que nós chamamos de PIP, que é o que acaba mantendo então o nosso alvéolo aberto. O terceiro estabilizador alveolar vem a ser o nitrogênio, que é o nosso gás mais abundante que nós temos na atmosfera. Como ele é um gás que não faz troca gasosa, então ele está em constante renovação alveolar, e assim ele acaba mantendo a nossa via aérea estável. Desses três estabilizadores, que são bastante importantes a gente pensar o porquê deles lá na frente quando a gente fala de ventilação mecânica, é que a PIP é uma pressão que fará parte de todos os nossos modos de ventilação mecânica, independente se um modo assistido, um modo assisto controlado ou então um modo espontâneo de ventilação mecânica. Essa pressão a gente dá em qualquer modo ventilatório, ok? Agora, para que aconteça a troca gasosa, eu preciso de um alvéolo estável e preciso de outras situações. Uma delas é o que a gente chama de ventilação. Ventilação vem a ser um processo cíclico, né? Ou seja, uma renovação do gás alveolar. E a ventilação é um resultado de uma ação integrada entre o centro respiratório, ok? Sistema nervoso central, vias nervosas, caixa torácica, falando então da nossa estrutura ósseo-muscular, e também dos pulmões. E existe uma situação que é a quantidade de ar que entra e sai dos nossos pulmões e a quantidade de ar que realmente faz troca gasosa. Aquilo que faz troca gasosa é aquela quantidade de ar que a gente retira do nosso espaço morto anatômico, ou seja, que compreende aquelas 16 primeiras dicotomizações da nossa via aérea, onde o ar só passa e não faz troca gasosa. Quando a gente considera esse valor, nós chamamos de volume minuto. Volume minuto é a quantidade de ar que entrou e saiu do nosso pulmão. O que realmente fez troca gasosa, nós chamamos de ventilação alveolar, que vem a ser, então, a frequência respiratória vezes o volume corrente, e desse volume corrente a gente acaba retirando esses 25% a 35%, que é o que cabe aproximadamente no nosso espaço morto anatômico. Além da ventilação, nós precisamos também do processo de perfusão, ou seja, a ventilação nós temos o componente alveolar. Na perfusão nós temos a circulação pulmonar, ok? A circulação pulmonar, então, ela vai depender principalmente desses pequenos vasos e capilares que são responsáveis pela atividade funcional. Isto acaba sendo um sistema hidráulico de baixa pressão, complacente de baixa resistência, que também tem que ser controlado. Existe um mecanismo intrínseco de controle, ou seja, a própria passagem do sangue pelo capilar, variação de pressão, volume e fluxo, vai fazer esse vaso dilatar ou vaso contrair. E existe também um mecanismo extrínseco, ou seja, que vai depender da inervação autonômica e também do nosso controle humoral do nosso organismo. Quando a gente junta ventilação e perfusão, a gente tem no nosso pulmão uma questão heterogênea. O nosso ápice pulmonar trabalha de uma maneira e a nossa base pulmonar trabalha de outra maneira. No nosso ápice pulmonar, nós temos o processo de ventilação sendo maior que o processo de perfusão. E isso é caracterizado por um efeito que nós chamamos de efeito espaço morto. Já na nossa base, nós temos o contrário. Nós temos o processo de perfusão sendo maior do que a ventilação. Então, nesse caso, nós temos um processo que nós chamamos de efeito shunt. E isso acaba fazendo muita diferença quando a gente vai ventilar um paciente. O nosso terço médio pulmonar acaba tendo um equilíbrio. A mesma coisa que a gente tem de ventilação,
a gente tem de perfusão. Então, existe uma heterogeneidade que acontece no nosso pulmão. Por isso que o posicionamento do paciente, toda vez que a gente for ventilar, vai fazer muita diferença. Aliás, não só durante a ventilação mecânica, durante a respiração por pressão negativa, ou seja, sem assistência ventilatória alguma, posicionamento também vai fazer diferença para os nossos pacientes. Agora, além da ventilação e da perfusão, a gente precisa da membrana alvéolo-capilar complacente para que aconteça a troca gasosa. E isso a gente fala, então, que é um processo de difusão. Ou seja, a quantidade de gás transferida por minuto para cada milímetro de mercúrio de diferença de pressão parcial de gás no espaço alveolar e no sangue. Isso significa o quê? Quando a gente tem o alvéolo perto do capilar, a troca gasosa ela vai ser inversamente proporcional à espessura da membrana alvéolo-capilar. Ou seja, quanto maior for a membrana, a espessura, menor vai ser a minha troca gasosa. Em compensação, ou seja, quando a gente fala da distância da difusão, isso também pode complicar a troca gasosa. Quanto maior for a distância da perfusão, a troca gasosa também será diminuída. Consequentemente, junto com isso, nós temos uma situação de controle, ou seja, precisa de um estímulo respiratório para que tudo isso aconteça. Quando a gente fala de estímulo respiratório, a gente tem que pensar no nosso centro respiratório. Ok? O nosso centro respiratório ele está localizado no tronco cerebral, lá na base do nosso cérebro. E ali existe um conjunto de neurônios encarregados de controlar cada instante a nossa respiração. E esse centro respiratório ele ainda é dividido em áreas ou zonas que nós chamamos de áreas funcionais ou então zonas funcionais. Dentre elas, nós temos então a zona inspiratória, que como o próprio nome diz, essa zona será responsável pela inspiração. Ou seja, existem então nessa zona células autoexcitáveis que, aproximadamente a cada 5 segundos, elas se excitam e fazem com que durante aproximadamente 2 segundos a gente faça uma inspiração. Ok? Temos então um conjunto de fibras que chamamos de via inspiratória, que vão levar esse estímulo lá para baixo, ou seja, para a medula, e se dirigem então a diversos neurônios motores responsáveis pelo controle de diversos músculos então inspiratórios. Ou seja, neste momento a gente dá origem então à inspiração, que foi iniciada pela zona inspiratória. E temos também a nossa zona expiratória, ou seja, ela emite impulsos que descem através de uma via expiratória e que se dirigem a diversos neurônios motores responsáveis pelos músculos da respiração. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que a nossa expiração muitas vezes é apenas um relaxamento. Esse mecanismo acontece quando nós temos principalmente uma expiração forçada. Existe o que a gente chama de mecanismo de inibição recíproca. O que é isso? Quando essa zona entra em atividade, a zona inspiratória, a qual a gente acabou de falar, acaba entrando em repouso. E isso acontece, de maneira de lá para cá ou de cá para lá, ok? E quando nós temos a respiração em repouso, a zona expiratória permanece constantemente em repouso também, mesmo durante a expiração. Uma outra situação que acontece no repouso significa que não terá necessidade de utilizar músculos da expiração. Ou seja, a gente vai ter apenas o relaxamento da musculatura inspiratória e a expiração acontece então de maneira passiva. Além dessas duas zonas, nós temos então a zona pneumotáxica, ok? Essa zona ela tem como função principal inibir ou limitar a inspiração, ou seja, precisa de uma limitação da quantidade de ar que entra, porque senão a gente pode aumentar muito também a quantidade de pressão lá dentro e uma lesão alveolar pode acabar acontecendo. Então essa zona ela emite impulsos inibitórios, a zona inspiratória, e dessa forma ela limita a duração da inspiração. A zona pneumotáxica acaba tendo, quando se tem uma atividade aumentada, a inspiração torna-se mais curta e a frequência respiratória, consequentemente, vai acabar aumentando, ok? E a nossa última zona, então, vem a ser a zona quimiosensível. Ela está situada entre as zonas inspiratória e a zona expiratória, e ela vai controlar a atividade de ambas.
Ou seja, quanto maior a atividade da zona quimiosensível, maior será a ventilação pulmonar. Então, a gente acaba tendo um aumento da atividade da zona quimiosensível quando a gente tem um aumento do CO2 no sangue. Ou seja, pode ser tanto um aumento de CO2 no sangue ou também aumento dos íons H+ livres. E que ambos acabam reduzindo o nosso pH, fazendo com que o nosso sangue haja um pouquinho mais de acidose. Então, a zona quimiosensível ela acaba sendo estimulada, né? Para que haja, então, uma melhoria e o nosso pH não fique tão baixo assim. Então, isso pode acontecer tanto com o aumento do CO2, aumento dos íons H+, ou então ela também pode ser estimulada quando existe uma redução do oxigênio. A zona quimiosensível ela é menos influenciada, ou seja, ela é menos estimulada através da redução do oxigênio, mas ela pode ser reduzida da mesma maneira, ok? E assim terminamos o nosso conteúdo sobre fisiologia respiratória. Tenha um excelente estudo e até a próxima!